Enviada aqui. Pergunta interessante, olha aqui. Pastor, eu não sou casada na igreja, não fiz casamento religioso, nem civil. Eu moro junto com o meu marido há 5 anos. A pergunta que eu faço é pecado morarmos juntos sem nos casarmos? Pois bem, essa é uma pergunta muito interessante. A sociedade contemporânea já legitima, já acha tranquilo, certo, 2 pessoas morarem juntas e sem o casamento, seja ele o casamento civil, que é o verdadeiro casamento, seja ele sem uma bênção religiosa na igreja, como se isso fosse absolutamente normal, natural. Inclusive, com seus direitos civis garantidos numa relação estável. A pergunta não é essa, o que a sociedade pensa, o que as leis humanas dizem. A questão é, o que Deus fala sobre este assunto? Quando 2 pessoas moram juntas e elas não estão legitimamente casadas pelas leis do seu país, elas estão vivendo num concubinato. À luz da Bíblia, isso é uma relação ilícita, ilegítima, que caracteriza adultério. Veja você que quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ele diz assim para ela, vai lá e chama o teu marido. Ela respondeu assim, eu não tenho marido. E Jesus disse, bem disseste, já tiveste 5, e este com quem estás morando não é teu marido. Ou seja, o que legitima uma relação conjugal entre marido e mulher aos olhos de Deus é o casamento. O casamento. Morar junto sem estar casado não é casamento. A sociedade pode considerar como tal. Deus não. Deus não. A pergunta é a quem você quer agradar? A quem você quer servir? Se você quer estar alinhado com o propósito de Deus e com a vontade de Deus, então não entre nessa relação apenas de morar juntos para ver como é que fica. Casamento não é contrato de risco. Casamento é uma aliança. Uma aliança na presença de Deus, para a glória de Deus, para constituir uma família para a glória de Deus, tendo Deus como testemunha desta aliança. Testemunha desta aliança. É por isso que o casamento ele tem 4 colunas muito importantes. Primeiro, o casamento é heterossexual. Por isso deixa o homem, seu pai, sua mãe e se una à sua mulher. É o que Deus instituiu. Segundo, o casamento é monogâmico. É um homem e uma mulher. Não é um homem e várias mulheres e não é uma mulher com vários homens. Portanto, tanto a poliandria quanto a poliginia estão fora do projeto de Deus. Terceiro, o casamento é monossomático, os 2 se tornam uma só carne, de tal maneira que relação sexual antes do casamento é fornicação. Relação sexual fora do casamento é adultério. Mas relação sexual no casamento é ordenança divina. 4º pilar, o casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, disse Jesus, não o separe o homem. Em outras palavras, nenhum ser humano tem competência para desfazer o que Deus fez. Quando um homem e uma mulher se unem em casamento, Deus ratifica aquela aliança. Portanto, só 2 cláusulas podem permitir um divórcio e um novo casamento. Infidelidade conjugal, que é Mateus 19, versículo 9, ou, em segundo lugar, abandono irremediável, 1 Coríntios 7, versículo 15. Se você está apenas morando junto, aconselho você então a conversar com seu parceiro e acertarem essa situação diante de Deus e diante dos homens. Você vai ser
certamente muito feliz com essa decisão. Deus vai abençoar o seu casamento, a sua família, e você vai ter paz na sua alma, quietude no seu coração, sabendo que com isso você vai estar agradando a Deus. Vamos à última